Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, bem-vindos. Hoje eu vou falar a respeito de 5 dicas para empoderar pessoas com autismo. 5 dicas. 5 assim, né, gente? Comecei a falar, foi só uma chamadinha de que seriam 5, mas pode ter certeza que eu vou dar muito mais, muito além do que 5 dicas, tá bom? Então eu vou pedindo nesse começo, perguntando para vocês que estão aqui chegando, se estão me ouvindo bem, se tá tudo bem com a minha imagem, com o meu som, falem para mim, por favor. E eu gostaria de dizer o seguinte, fique comigo até o fim dessa live, que você vai conseguir, se você é mãe de uma pessoa com autismo que está no espectro, você vai conseguir saber como aplicar na prática isso no seu dia a dia, tá certo? Samantha, muito boa noite, muito obrigada. José, boa noite, boa noite. E eu queria fazer um pedido para você que está chegando aqui, vocês que estão aqui agora, se vocês acharem que pode ser contribuição para alguém, essa live, esse bate-papo, né, isso que eu vou falar aqui, por favor, encaminhe, clica no aviãozinho aqui e encaminha para alguém, tá bom? Façam isso. Então, pra gente começar, eu vou falar um pouco a respeito da onde é que eu estou partindo, né? É o seguinte, eu sempre trabalhei durante anos da minha vida no serviço público. E quando eu trabalhava num serviço público, que era um CAPS, um Centro de Atenção Psicossocial, a gente tinha uma abordagem lá, tinha algo que vigorava, vamos dizer assim, né, lá nesse serviço, que era algo no sentido de desconstruir o diagnóstico médico. Como assim, Silvia, desconstruir o diagnóstico médico? Eu luto tanto para que meu filho tenha um sintoma Y, tem um atraso na linguagem, tem um atraso motor, tem uma dificuldade em fazer um contato visual, em brincar com o brinquedo de uma forma adequada, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe que as pessoas que estão no espectro, as crianças que estão no espectro ou que têm algum atraso no desenvolvimento, o que acontece? Elas não brincam como uma criança normal com um brinquedo. Então, assim, o carrinho não vai ter a função do brinquedo, de ficar brincando, ele vai geralmente se atentar a algumas partes do brinquedo. A roda, então ele gosta muito de ficar girando, ou gosta de enfileirar os brinquedos, né? O jeito da criança brincar é diferente e tá tudo bem. E aí a mãe chega e fala: eu quero diagnóstico, eu quero saber o que meu filho tem. E a gente trabalhava na ótica de desconstruir o diagnóstico médico. E aí o que eu trouxe para minha prática clínica? Hoje eu, Silvia, atendo apenas em consultório particular e sou colaboradora voluntária em 2 ambulatórios na Unifesp. O que eu trouxe para minha prática clínica? O seguinte, independente se é uma criança, se é um adolescente ou se é um adulto, eu sempre parto do pressuposto que tem ali na minha frente um sujeito, uma pessoa que tem uma história de vida, que tem um pai, uma mãe, que tem desejos. E eu trato sempre a pessoa da seguinte forma: eu trato sempre com respeito, com gentileza. Eu acho que é assim que a gente precisa ser tratado, né? A gente gostaria de ser tratado. Eu me coloco muito no lugar dessas pessoas. E aí, então, eu queria dizer assim, às vezes as mães falam, mas ele não entende, ele não tá nem aí, olha como é que ele tá em outro mundo, né? E a gente sabe que por menor que possa ser a compreensão da criança ou do adolescente, tem sim algo ali acontecendo no cérebro daquela pessoa que faz com que ele consiga minimamente compreender algumas coisas, certo? Eu queria dizer, para começar, está tudo bem, vocês estão me entendendo, fazendo sentido para vocês isso tudo? Conta aqui para mim, me falem, tô querendo saber se tá fazendo sentido para vocês. Espero que esteja. É o seguinte, e aí, como boa terapeuta ocupacional, né, o que a gente faz sempre? Terapeuta ocupacional
serve para quê? Para trabalhar e melhorar a autonomia e independência das pessoas. E como é que é isso, Silvia? O que você faz? A gente faz com que as pessoas, minimamente, fiquem mais ativas no seu dia a dia. Então, o meu trabalho é um pouco isso, assim. Autonomia e independência. Tem muita gente que... Eu fiz a postagem ontem, teve muita gente que veio no direct falando assim pra mim. Nossa, eu achava que eram sinônimos. Autonomia e independência era a mesma coisa. E lá parece que não. E realmente não é. Por quê? Você sabia que a autonomia é a capacidade que a pessoa tem de realizar, de conseguir fazer uma escolha de, por exemplo, tomar um copo d'água? Essa capacidade que a pessoa tem de conseguir querer tomar um copo d'água, isso tem a ver com autonomia, tem a ver com as aptidões mentais de uma pessoa. Já o conceito de independência diz do quanto de suporte que aquela pessoa vai precisar para realizar determinada ação. Então, para beber um copo d'água. Ela consegue beber um copo d'água sozinha, sem ajuda? Perfeito. As nossas crianças, os nossos adolescentes, os meus pacientes, eles às vezes precisam, até chegar a esse nível de beber água sozinho, de algumas etapas. E é nisso que a terapia ocupacional vai intervir e vai ajudar. Tá fazendo sentido para vocês? Contem aí pra mim. Vocês sabiam dessa diferença de autonomia e de independência? E aí, pegando o gancho nisso tudo, o que eu queria dizer pra você? Tem um conceito que eu gosto bastante, que eu vou emprestar, né, do nosso mestre Paulo Freire, que diz assim: empoderamento. Como assim, né? Eu falei, o título da live é 5 dicas para empoderar uma pessoa que está no espectro autista. Como diz umas amigas, falaram, não é só para criança que está no espectro, é para qualquer criança. E realmente, serve para qualquer criança, todo mundo é super bem-vindo. Por isso que eu tô te falando, se você acha que alguém pode se beneficiar com o que eu estou dizendo aqui, clica no aviãozinho e encaminha para essas pessoas, tá bom? Então, assim, o empoderamento para Paulo Freire diz o seguinte: a pessoa, o grupo ou instituição, ele por si só consegue realizar essas mudanças e essas ações que fazem com que a pessoa evolua e se fortaleça. Então, na verdade, em alguns momentos as pessoas falam assim, empoderamento, é mó clichê isso, tipo assim, quer dizer que alguém vai empoderar a outra pessoa. Tem uma coisa meio verticalizada aí, na verdade, né? Tipo assim, hierárquica. E não, o conceito que eu estou partindo do pressuposto é empoderamento. Qualquer pessoa pode se empoderar, né? Faz total diferença. Os recursos que eu vou buscar, tá dentro da pessoa, entende? Tá dentro de cada um, né? É sempre de dentro pra fora, certo? E aí, nesse papo mais introdutório, eu queria dizer o seguinte pra vocês, que não tem como a gente começar a falar de empoderamento se a gente não olha pra gente. Como assim? O que isso tem a ver? Independente se eu sou uma terapeuta, se você é uma mãe ou um pai que está assistindo, ou um profissional de saúde, você precisa olhar para si. Porque assim, pensa comigo, como que você vai empoderar alguém se você mesmo não se empoderou ainda? Como que isso é possível? Fala pra mim. Só se for um milagre, só se for mágica, né? Então, para que a gente consiga trabalhar isso na pessoa, é importantíssimo que cada um tenha isso dentro de si já. Olha que doido! Você precisa ter isso internalizado. Você precisa se olhar no espelho, você precisa acreditar que você consegue despertar isso no outro. É louco, né? Tinha parado pra pensar nisso já, gente? Maluco, né? Porque senão a gente não consegue... a gente fica meio que chovendo no molhado, né? Um segundo aspecto que eu acho extremamente relevante, que eu percebo bastante nos casos que eu acompanho, né? Tanto no ambulatório quanto lá no consultório, é o seguinte: a superproteção dos pais.
Os pais que, nossa, que super protegem. E às vezes esses pais nem têm noção que eles estão super protegendo a criança. E acaba sendo automático. Nesse momento que é importante a gente ter um olhar de um profissional, de alguém de fora. Porque às vezes aquela família já está tão condicionada a não estimular a criança ou o adolescente que acaba passando, né? Isso principalmente nos casos leves, tá, gente? Casos de adolescente tá no espectro que são leves e crianças também. Então, às vezes, a mãe acaba, é bonitinho, não sei o que, nananã, acaba fazendo tudo pela criança e não estimula a criança. E de que forma que a gente pode estimular? A gente pode estimular, eu vou falar daqui a pouquinho pra vocês, aguenta um pouquinho aí. Vou falar coisas bem básicas que dá pra fazer no dia a dia, tá? Mas, voltando pra superproteção, por que os pais superprotegem os filhos? Eu coloco 3 pilares, tá? Principais. Primeiro, medo. Medo do mundo, medo que alguém possa fazer mal com a criança, alguma coisa horrível pode acontecer. Super protege. Ao mesmo tempo, a mãe ou o pai que super protege a criança ou o adolescente, eles querem exercer controle. Entende? Eles não querem perder o controle daquilo. Porque se acontece alguma coisa, eu posso me sentir muito culpada e eu não vou conseguir lidar com essa culpa. E num terceiro aspecto, um terceiro pilar que eu acho também essencial, os pais confundem muito isso como a superproteção como um ato genuíno de amor. Então, por eu amar muito o meu filho, eu vou super proteger. Eu vou poupá-lo de tudo isso. Eu vou poupá-lo de se frustrar. Eu vou poupá-lo de, enfim, N coisas. Então, é um pouco isso, assim, que eu observo na prática clínica. Fala pra mim, tem feito sentido isso pra vocês? Teve gente que chegou. Quem tá chegando, boa noite. Muito boa noite. Sejam bem-vindos. Faz sentido pra vocês? Contem pra mim. E aí, eu queria dizer o seguinte, para além de tudo isso, né? Vamos continuar. É muito importante as pessoas, hoje fala-se muito de intervenção precoce. Nossa, tem que começar antes, o quanto antes, meu filho já tem 9 anos, meu filho já é adolescente, meu filho já é adulto, o que acontece? Ou mesmo, né, os meus clientes que estão aqui, que são adultos. O seguinte, eu tava lendo um artigo dias atrás que tava dizendo, o estudo tava dizendo algo que é bem animador para todo mundo, assim, né? Óbvio que quanto mais cedo o estímulo começa, a intervenção começa, melhora o prognóstico. Isso é inegável, certo? Paralelo a isso, tem alguns estudos que têm dito que as abordagens que ocorrem a partir da fase da adolescência para a fase adulta, uma criança que teve um adulto que teve um diagnóstico tardio, por exemplo, poxa, ele não vai se beneficiar? Vai se beneficiar. Os estudos estão dizendo que é possível, sim, que esse cérebro continue se desenvolvendo. Interessante, né? Então, assim, e eu acho que a ciência tem se desenvolvido bastante, né? Então, assim, as medicações estão aí também para contribuir para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida, para que essa pessoa consiga, se desenvolver, consiga ter uma vida autônoma, consiga ter um trabalho, consiga ter um relacionamento afetivo, consiga ter uma família, construir uma família, né? É para isso que eu trabalho, é por isso que eu tô todos os dias lutando e estudando, porque eu quero pessoas assim, que eu acho que eles são super capazes, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, as pessoas, grande parte dos meus clientes, eu acompanho já há um tempo, então eu acompanhei eles na fase de tirar a carta, tirar a habilitação, passar em todas as etapas e tal, e hoje eles
estão já empregados, alguns, que é um dos meus focos, né, do meu carro-chefe, é a inserção da pessoa com autismo no ambiente de trabalho e se relacionando. Então, assim, a maioria hoje vem de carro, vem com o seu próprio carro, vem dirigindo. Então, assim, é super possível. Ah, mas você vai me falar, são casos leves. Não, como a gente sabe, o TEA cursa com muitas comorbidades. Grande parte deles com TDAH junto, né? A maioria deles, acho que 90% dos casos que eu acompanho tem como comorbidade o TDAH, ou hiperativo ou desatento. Então, eu acho que é um pouco, estou exemplificando para vocês, porque pode parecer às vezes que você que é pai ou que é mãe, que não convive, que não tem, não conhece pessoas que têm essa vivência, essa independência, pode achar, ouvindo aqui, né, que, poxa, não é possível. Mas sim, é super possível. É super possível. Cadê? Boa noite, quem chegou agora? A Carla. A gente percebe bem isso quando tem um típico em casa. O meu já fala logo, mas a Lu pode. Exato, as comparações, né? Então, muito bem colocado, Carla. Assim, quando a gente tem como é que fala? Mais de um filho, né? E tem essa diferença. A gente também tem que cuidar para não proteger de mais um e não colocar essa super proteção, que é uma coisa que eu também não coloquei, não mencionei quando eu estava abordando o tema da super proteção, é o seguinte, da pessoa ficar num lugar de incapacidade, né? Assim, porque se a gente protege, a gente tá querendo ou não, dizer passar, transmitir uma mensagem para aquela pessoa. E que mensagem que é essa? De que ela não pode? Ou porque ela é um pouco mais estabanada? Ou porque ela demora um pouco mais para fazer as coisas, né? Mas eu acho que é muito importante, por isso que eu falo, né? Ninguém melhor do que uma terapeuta ocupacional para dizer isso, porque assim, é essencial que a gente desenvolva e estimule a autonomia e independência neles, né? E isso tá, assim, igual eu disse no começo da live, assim, isso não é só para as pessoas que estão no espectro, isso é geral, tá geral, sabe? Assim, todo mundo, eu vejo amigas com os filhos que não estimulam, que a hora que vai ver tá tudo fazendo por ele. Eu fico olhando só, né? Tipo, a gente tá ali pra curtir o momento e não julgar, mas assim, algumas vezes você olha e fala, nossa, mas aquela criança já poderia, né? A gente vive com a tabelinha aqui na cabeça do que a criança é capaz ou não é capaz de realizar. Mas hoje, esse bate-papo que eu tô trazendo aqui pra vocês é muito mais num caráter informativo e não seguindo esses componentes, esses marcos da faixa etária. Olha, de 0 a tantos anos é esperado que a criança faça isso. Não, não é. Isso existe, mas a minha fala aqui hoje não contempla isso. Tá legal, gente? É bem mais informativa nesse sentido. Como eu quis abranger criança, adolescente e adulto, eu achei que se eu restringisse, eu não iria contemplar isso. Eu sei que tem muitas pessoas que vão assistir isso depois, que são meus clientes ou que estão aqui que são meus clientes, tá certo? Então, por isso que eu fiz essa escolha de abranger todo mundo. Então, me contem aí se tá fazendo sentido ou não. Boa noite, quem está chegando agora. Sejam todos bem-vindos. Me contem, tá fazendo sentido, não tá? Seguinte. Voltando, né? Como que a gente pode estimular, então, em casa? Nossa, pandemia, tá uma doideira, aquela coisa, tem gente ainda que tá em casa, fazendo home office e tal. A gente sabe que grande parte das nossas abordagens e das nossas intervenções acontecem no cotidiano dessas pessoas, né? A terapia ocupacional trabalha com as ocupações. A gente, então, intervém em todas as áreas da vida. Porque o que é ocupação? Ocupação é
tudo, né? Que a gente acaba fazendo, que a gente acaba, como é que fala? Todas as nossas atividades diárias, desde acordar, escovar o dente, preparar um café, preparar o nosso jantar, e pegar o carro, ou pegar um transporte público ou um Uber para ir para o trabalho, estudar, é tudo, né? Então é nisso que a gente intervém, por isso que o escopo, né, da intervenção da terapia ocupacional é tão amplo. Então assim, o que a gente pode fazer? Eu na minha prática clínica eu percebo que culinária, gente, chama a garotada pra cozinhar com vocês. Assim, dá muito resultado. Eles adoram. Eu sei que faz uma bagunça, né? Porque depois tem que lavar, mas chama aí uma rede de apoio. Combina com alguém que quem pode lavar depois. Mas assim, cozinhem junto com eles. Coloquem em prática algumas receitas. Enfim, tem mãe que tá começou dieta sem glúten e tá fazendo um monte de receita nova, testando um monte de receita fitness, assim. Então, chamem eles, convoquem eles para fazer junto com vocês, para experimentar aquela receita junto. Falem que vocês nunca fizeram e que é a primeira vez e tomara que dê certo. Então, assim, transforma aquele momento do preparo do alimento em algo mais lúdico, divertido. Isso faz todo sentido, né? E assim, toda a diferença, porque assim, comida é afeto, né, gente? Comida é memória afetiva, é construir memória afetiva. Quem não se lembra de uma memória de infância que envolva comida? Impossível. Aposto que você acabou de lembrar de alguma situação, alguma experiência da sua infância. Oi, Vivi, bem-vinda. A minha teve muita evolução em casa, aprendeu a se vestir, fechar botões, estender roupa. Exato, Carla, esse é um outro aspecto muito importante que eu acho que a pandemia trouxe, né? O quanto que estar junto com eles possibilitou que os pais estivessem mais presentes e conseguissem ter uma constância maior nas intervenções, né? No estímulo realizado. Porque eu sempre falo, né? As famílias são nossas parceiras. A gente faz algo no consultório, eu conheço aquela pessoa, ali é um recorte. Ela é muito além do que eu vejo, mas muito além, né? E assim, capaz de coisas também que às vezes a gente até desacredita, né? Então eu acho assim, a pandemia também trouxe isso, né? Foi possível que algumas habilidades pudessem ser desenvolvidas. Por outro lado, também eu soube que teve algumas pessoas que tiveram alta, que não foi mais necessário que essas pessoas estivessem em acompanhamento, dada a atenção que estar ali com a família, estar no convívio social pode realizar, pode proporcionar isso para essas pessoas, para essas famílias. Então, as famílias às vezes me falam: poxa, teve um impacto financeiro negativo porque alguém perdeu o emprego ou porque diminuiu a renda, a receita. Por outro lado, a gente também teve alguns benefícios no sentido de fulaninho não tá mais tanto na terapia, deu uma reduzida ou parou de vez, né? Então, assim, esses episódios, esses acontecimentos também foram possíveis de serem concretizados, da gente poder visualizar agora na pandemia. Isso é muito legal mesmo ter falado. Então, pra gente continuar, eu acho que assim, culinária, lavar louça, começa com bacias de plástico, coisas que as crianças possam manusear sem quebrar, obviamente, e sempre vale o bom senso daquele adulto que está estimulando. Então, assim, você vai ver de acordo com que a criança ou adolescente consegue executar, né? Tem alguns adolescentes que não conseguem ter uma boa coordenação motora fina, não tem força nas mãos. Por incrível que pareça, é super comum eles terem muita força nos braços, mas nas mãos eles não têm muita força. Então é importante a gente ir desenvolvendo isso. E como que a gente desenvolve? Estimulando. Então vai lá, vai fazer pão, bota pra salvar um pão. Como é que fala?
vai lavar a louça depois, sabe fazer uma tapioca, não sabe? Porque exige uma destreza ali muito mais, como é que fala? Mais desenvolvida, né? No sentido de que é algo leve, você vai colocar ali a tapioca, a massa, depois você vai rechear, enfim. Então é possível ir chamando eles para participarem do dia a dia, para ajudar inclusive neste período no preparo de uma refeição. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho, mas assim, eu garanto para você que o resultado permanece. E aí é outra coisa que eu ia falar para vocês. É muito, muito importante que a gente vá graduando o nível de atividades e do que a gente exige deles. Então, assim, hoje ele já consegue lavar uma bacia grande de plástico. Que bom! Então, talvez seja o momento da gente conseguir dar um potinho menor. E aí depois alguma coisa de vidro, pesada. Então, assim, é nesse aspecto que a gente que a terapia ocupacional vai intervindo. A gente vai avaliando conforme o relato da mãe, e às vezes por vídeo, ou às vezes no próprio domicílio, quando é possível o atendimento. Como é que essa pessoa está desempenhando isso? De que forma que ela pega a bucha, de que forma que ela consegue colocar o detergente na bucha, se ela tem aquela noção da quantidade de força, do quanto de força que ela tem que colocar. Então, tudo isso engloba essa ocupação de lavar a louça, vamos dizer assim, neste momento, né? Outra coisa é, num fim de semana, convocar ou solicitar antes, né? Assim, no quadro de rotina ou num combinado antes com o adolescente ou com a criança, de que ele vai preparar o café da manhã no fim de semana. Então, ele já vai ter que acordar antes, vai ter que fazer a higiene pessoal dele e vai ser responsável por fazer o lanche de todo mundo, por fazer a tapioca para todo mundo. Enfim, eu não sei, de acordo aí com a região de cada um de vocês que estão aqui assistindo, né? Mas é super possível ir adaptando. Outro dia eu tava falando de tapioca e a pessoa falou, mas aqui a gente come o cuscuz. Falei, então, vai adaptando de acordo com a região do Brasil e do mundo aqui. Internet é assim, né? Faz sentido pra vocês? Bem-vindo quem chegou agora. Coordenação motora fina, terapia para criança diferente do adulto. Com certeza, com certeza, com certeza. É diferente sim, mas a gente percebe que tem muitos adultos, inclusive, né? Eu tenho percebido que tem uma dificuldade mesmo na questão da coordenação motora fina. Muita dificuldade. E a gente precisa ir trabalhando isso, né? Porque é um grupo muscular muito específico que a gente precisa estimular e fortalecer, né? Mas realmente diferente, inclusive como é que fala? Nas próprias atividades que a gente vai propor, né? Porque tem a questão também do repertório de acordo com a faixa etária. O que a gente exige e solicita para uma criança é diferente de um adolescente, que é diferente para um adulto. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Conta aí para mim. Me contem. Embalando nisso, o que eu queria falar agora pra vocês? Um quarto, gente, já me perdi nos aspectos aí, nas dicas. Falei que ia ser um monte, acho que é não sei, acho que é o quarto, o quinto que eu tô dando. É o seguinte, oi Lari, boa noite. Faz total sentido. Aqui fizemos bons bolos e minha psica de 6 anos. Olha que legal, Carla. 6 anos e já sabe quebrar os ovos. Muito bem. Tá ótimo. Tá muito bem. Até fica feliz quando escuta umas coisas dessa. Mas muito legal. Muito bom mesmo. Tá indo super bem. E eu acho que é isso, assim, né? Chamar pra culinária é algo que é muito rico a atividade de culinária, eu sempre falo, assim, porque dá pra trabalhar N questões, não só de coordenação motora, mas questão de aspectos cognitivos, aspectos emocionais, porque a criança tem que ter noção de quantidade, tem que ter noção de que ela vai colocar no forno, tem que esperar um tempo pra conseguir tirar do forno e o negócio ficar pronto.
Então, assim, às vezes, agora na época da pandemia não tá dando pra fazer muito, mas eu sempre usei muito o recurso da culinária em consultório com os meus clientes, independente da idade. E é muito maluco que, assim, às vezes, pra vocês terem uma ideia, tem criança de 8, 9 anos, olha isso, gente, 8, 9 anos, que não sabia que a pipoca do cinema era o milho. Tipo assim, achava que vinha pronto, não tinha a menor noção de que aquilo era o milho que fritava no óleo e virava a pipoquinha branquinha. Então assim, a criança ficou encantada de ver aquilo estourando na panela. Então assim, pra gente ter uma ideia assim de que mundo que essa criança vive. Exato, é um mundo em que é tudo muito pronto, muito rápido, né? É tudo muito instantâneo, é muito ligeiro. Então é isso que é com isso que a gente tá vivendo, com essa tecnologia que a gente tá vivendo. É tudo no delivery, a comida é tudo por aqui, assim, através, né, desse aparelho do celular. Então, assim, as crianças acabam, às vezes, fantasiando algumas coisas. E é nosso papel mostrar para elas que tem um processo, né? Tem algumas etapas de execução e de elaboração e de preparo, inclusive da comida, né? Então a culinária realmente é muito rica, é verdade, Lari, é muito rica, muito mesmo. Faz total sentido. Então é isso. E aí, gente, outra coisa que eu queria dizer pra vocês é: a gente precisa acreditar que essa pessoa é capaz de fazer. Ai, nossa, parece super... como é que fala? Tá na cara que precisa ser assim, tá super piegas. Pois é, mas às vezes os pais, por super proteger, acabam não olhando as potencialidades de fato, né, daquela criança ou daquele adolescente. E eu não estou aqui no lugar de julgamento, muito pelo contrário, eu tô querendo ajudar você a estimular isso no seu filho, né? Então, é imprescindível que você acredite e valide as pequenas ações que ele vai fazendo. Então, assim, como diz a Carla, ela já sabe quebrar os ovos. Então, assim, no começo vai quebrar, vai cair casca junto ali com os ovos, a gente tem que ter paciência, mas assim, não é como é que fala? Invalidando, né? A gente tem que ir estimulando a criança para que ela consiga ter a independência de fazer tudo isso sem nossa ajuda, sozinha, né? Esse é o nosso objetivo final para tudo, que ela tenha o mínimo de suporte, a pessoa tenha o mínimo de suporte possível para qualquer coisa que ela vá realizar na vida. A gente está começando aqui, dando exemplo da culinária, mas isso é para pegar um ônibus, para dirigir, para pedir algo no restaurante, para se relacionar com alguém, para ir no cinema, para tudo, gente, tá? Eu tô falando de um exemplo específico, mas que vocês, na cabecinha de vocês, vão generalizando o que eu tô dizendo, de acordo com o exemplo que eu tô dando aqui, tá bom? E aí, tem uma coisa que eu gosto muito de usar, que eu acho que eu tô entrando, acho que agora no quinto, sei lá, sexto, não sei, gente. Seriam algumas coisas assim, perguntas potentes. O que seriam perguntas potentes, Silvia? Alguém já ouviu falar em perguntas potentes? Escreve aí pra mim. É uma coisa que eu tenho desenvolvido, que eu aplico muito nos meus atendimentos e, né, e nas pessoas que fazem supervisão comigo também, eu sempre oriento a aplicabilidade disso. Perguntas potentes. Na verdade, consiste em aumentar o nível de consciência daquela pessoa. Então, o que isso quer dizer, Silvio? Quer dizer o seguinte: se eu estou trabalhando com fulaninha ou com fulaninho, eu quero que ele melhore alguma competência motora, talvez. Eu vou explicar para ele o porquê que eu tô dando aquela atividade para ele. Eu vou dizer o porquê que ele precisa fazer aquilo, que mais pra frente ele vai conseguir fazer aquilo outro, uma meta maior. Então, assim, eu vou destrinchando, né, o meu objetivo
aos pouquinhos para que ele consiga chegar até como é que fala? Aquela meta maior, aquele objetivo maior. Faz sentido isso para vocês? Então a gente vai, é como se a gente fosse decodificando tudo, tá certo? É um pouco isso, assim, que rola. Então, as perguntas potentes. Como seria isso? Eu pergunto pra pessoa que tá ali comigo, ou oriento, né, a família a perguntar. O que ela sente quando ela tá fazendo aquilo? Ela gosta de fazer aquilo? Ela se sente importante fazendo aquilo? Ela se sente realizada? Ela se sente... Enfim, aí vocês vão usando e vão adequando de acordo com o repertório, com que a criança, ou adolescente ou adulto consegue compreender, certo? Mas é muito importante a gente perguntar. E às vezes a gente pode perguntar e a resposta pode não vir. Nesses casos, eu recomendo que você utilize da seguinte estratégia. Você vai dizer, a partir da sua observação: olha, fulaninho, parece que você fica feliz, que você gosta de fazer tal coisa. É verdade? Tá? É importante a gente, às vezes, colocar em palavras o que eles não conseguem ainda. Então, a gente de fora faz isso para que ele consiga, aos poucos. A gente vai fazendo isso várias vezes, tá? Não é numa primeira vez, são repetidas vezes para que a criança, adolescente, internalize isso. Faz sentido, gente? Me conta aí pra mim. Então, assim, eu tenho uma diferença muito grande, para além disso, eu queria dizer assim, da gente ir encorajando de cara do que a gente fazer pergunta. Porque quando a gente faz, às vezes a gente percebe que a pessoa tá meio travada ali, tá meio sem habilidade para conseguir concretizar algo, ou para fazer, enfim. Aí a gente vai e já, não, vai lá, você dá conta, você consegue, outro dia você faz, não. Então, assim, ao invés da gente encorajar, por que você não pergunta? Pergunta qual seria a possível solução para aquela situação, problema. Percebe a diferença? Você não vai chegar já encorajando, meio que invadindo e não considerando o que a pessoa está sentindo. Você já vai estimulando no sentido de caramba, o que você bota lá para pensar. Você vai mudar esse drive mental. Você vai falar, opa, porque a partir do momento que você faz a pergunta, o que acontece? Vem a ação. A pessoa para, pensa, e ela vai pensar em algo a ser executado. E aí ela vai pra ação. Olha, percebe, gente? Olha que coisa maluca. É interessante isso, né? Então, usem perguntas potentes. Façam uso disso. Isso faz muita diferença no dia a dia. E pra quem tá estimulando aí esse pessoalzinho, tá certo? E eu acho que isso também serve pra todo mundo, viu? Perguntas potentes. Perguntem, que as respostas sempre vêm. Total sentido, dá muito resultado na prática, exatamente. Porque às vezes, né, Lari, as famílias falam assim pra gente, olha, eu tentei, não deu certo, nem adianta, não vai funcionar. Aí a gente pergunta, tá, fulana, mas quantas vezes você tentou? Ah, eu tentei 3 vezes. Tipo, a gente fala, não são 3 vezes apenas, né? É o que eu disse, são sucessivas possibilidades aí da gente, como é que fala? De se ter algo, para conseguir um objetivo de fato mais concreto, né? Acho que é isso que eu quis dizer, tá certo? E aí, com isso, a gente aumenta o nível de consciência dessa pessoa. E também é importante o seguinte, pra gente ir, como é que fala? Finalizando aqui. A gente precisa querer tanto quanto a criança ou o adolescente, uma pessoa que tá ali na minha frente. Por quê? Porque se eu quero demais,
eu acabo, como é que fala? Entrando num estado meio que de ansiedade e de cobrança da performance do outro e da minha própria. Poxa, será que eu não tô estimulando direito? Ai, será que eu tô muito ansiosa? Será que eu tô muito ríspida, muito incisiva? Será que eu tô muito corpo mole? Ou será que... Aí começa a vir as paranoias, né? Que eu falo. A gente começa aí a alucinar, né? Aí é um campo fértil para um monte de coisa que a gente não tem controle, né? Então, é muito importante que a gente consiga fazer, por isso que precisa de uma orientação, a gente consiga estar na ação, fazendo tudo isso, estimulando, tal, solicitando, nanana, e ao mesmo tempo, opa, aqui é o que deu, é o que tá dando, é o que é possível, mais do que isso não dá, entende? Então, assim, a gente precisa respeitar isso. Quando eu falo lá no comecinho que a gente precisamos gentileza e respeito, é isso. E isso começa também, primeiro, com a gente. Lembra sempre do seguinte, no avião, a gente coloca a máscara de oxigênio em quem primeiro? Na gente, para depois tentar salvar o outro. É a mesma coisa, tá? Então, se observe, perceba, para que você não interfira de um modo negativo no outro. Faz sentido, gente? Comenta aí pra mim. Vamos ver aqui. Boa noite para quem entrou agora. Sempre falo para insistir e continuar. Isso mesmo. Muitas vezes os pais também precisam desse incentivo. Muito bom. Exatamente. Perguntei, ó, principalmente para ensinar o que eles estão sentindo. Você tá com sono, por isso tá chorando, descansa. Exato. Isso mesmo, são as perguntas. A gente precisa perguntar, porque às vezes, gente, o óbvio precisa e deve ser dito e repetido. Porque o que é óbvio pra mim pode não ser pra você, que pode não ser pro seu marido, que pode não ser pra sua mãe. Entende? Então, assim, perguntem o tempo inteiro, né? Assim, acho que é isso, assim. Às vezes a gente também acha que a criança tem um nível, o adolescente, um nível de compreensão reduzido e acaba tomando conclusões e agindo ao invés de perguntar. A gente age a partir do que a gente pensa, do nosso saber, do nosso olhar, da nossa perspectiva, percebe? Faz muita diferença mesmo essas perguntas. Fez sentido, Carlinha, as perguntas que eu falei aqui? Bom, é isso, deixa eu ver o que mais. Acho que tem uma perguntinha aqui. Vou olhar. Como uma pessoa agradecendo pela live. A outra. Ixi, como é que eu faço pra... Não tô conseguindo mudar. A outra, pra colocar aqui pra vocês, não estão vendo, né, gente? Pra qual idade essas dicas? Então, as dicas, como eu falei já em todo o... Como é que fala? Todo o vídeo, toda a live eu considerei criança, eu considerei adolescente e considerei adulto, entendeu? Então serve para todas essas faixas etárias, não tem distinção. Me falem se alguém tem alguma pergunta, se tá tudo certo, se fez sentido. Conta pra mim se já tinha parado pra pensar nisso, se é possível aplicar realmente isso que eu falei pra vocês. Ou se alguém tem alguma dúvida, se a gente pode... Deixa eu ver, mais alguma coisa. A gente não tá conseguindo compartilhar com vocês, não sei porquê. Cadê? Passa. Parabéns pela live, obrigada. Bom, acho que é isso. Gente, então pra finalizando, é o seguinte. Eu acho que o mais importante... que vocês já disseram aqui, né? Eu vou endossar. Empoderar também significa, é forte isso, peguem isso, tá? Empoderar também significa não desistir. Como assim?
Gente, quando a gente vai empoderar alguém, a gente não desiste. A terapia ocupacional, a gente tenta de diversas formas. A gente tenta, às vezes, de um jeito, de outro. A gente faz supervisão, a gente lê um artigo, a gente vai pra terapia, a gente conversa com uma colega. Às vezes é em algum... assistindo o Big Brother que a gente consegue ter uma ideia para aquele caso. Então, assim, a gente precisa oxigenar um pouco, sabe? Não ficar tão ali focado. Mas não dá pra desistir da pessoa. E não dá pra gente também achar que empoderar e a pessoa ter independência para realizar algo é ela realizar a partir da nossa perspectiva e da nossa expectativa, daquela maneira que ela realiza. Então, eu tenho um desejo e eu espero que fulano realize de tal forma. Tá, mas isso é você pensando, né? Será que aquele fulaninho vai conseguir realizar dessa forma? Será que é possível realizar dessa maneira? Né? Então, assim, percebe que tem uma... como é que fala? Tem uma diferença no que o outro consegue de fato desempenhar e na expectativa que a gente deposita ali pro outro. E isso é importante cuidar mesmo, porque senão é o que eu falei, já falei anteriormente. Isso interfere e às vezes a pessoa acaba nem conseguindo desempenhar da maneira que poderia de ser desempenhada. A pessoa acaba ficando um pouco intimidada, ou se sente cobrada, ou se sente invalidada, né? É muito, muito, muito desafiador. E isso eu acho muito importante também mencionar para vocês o seguinte, que durante todo esse processo a gente precisa elogiar, a gente precisa validar, a gente precisa reforçar de uma forma positiva aquela pessoa, né? Para que ele se sinta estimulado e desafiado a ir para o próximo nível. Então, esse elogio tem que ser feito de uma forma genuína, tem que ser feito de uma forma imediata. E às vezes é difícil, porque às vezes as famílias vêm e falam, puxa, esqueci de elogiar. Eu falo, você elogiou? Não elogiei. Aí eu vou elogiar, mas assim, pra criança funciona no imediato, pra criança e pro adolescente. Aliás, pra todo mundo, né? Todo mundo gosta de ser elogiado. Quem não gosta de receber elogio, né? Então, mas principalmente pras crianças e pros adolescentes, tem que ser imediato. Fulaninho fez tal coisa. Que legal, você se esforçou pra fazer tal coisa, né? Faz lá, a gente tem que fazer, o elogio tem que ser dito de uma forma descritiva. A gente tem que descrever a ação que foi realizada para que ele consiga receber aquele elogio. E não assim, nossa, que lindo o seu desenho. Não, olha que bonito, você tá conseguindo se esforçar pintando dentro do contorno, não tá borrando. É assim que a gente elogia. E não é bonito, é feio, porque a criança não tem isso internalizado dentro dela. O bonito, feio, o gordo, o magro é nosso. É do nosso mundo, né? Das normativas sociais. Percebem isso? Então, eu acho muito, muito, muito importante. Persistência, constância para essas famílias. Realmente não é algo que acontece da noite pro dia, mas eu garanto que vale a pena. Vale a pena, porque a partir do momento que ele incorporou um comportamento, ele vai pro próximo nível, ele vai conseguir fazer outras coisas. E é importante a gente elogiar e validar de acordo com o que ele consegue fazer e não de acordo com o que a gente gostaria que ele fizesse. Porque aí quem se frustra é a gente. E aí também não é legal, também é negativo, também é tóxico, percebe? Então é muito tênue tudo isso, mas a gente precisa, por isso que eu falei logo no comecinho, autoconhecimento. A gente precisa se observar também, a gente precisa se olhar, opa, putz, tá demais, não tá legal. A gente precisa ir fazendo isso, sabe? Faz sentido isso pra vocês? Me contem, gente. Eu espero que sim. Então, para eu ir encerrando, eu gostaria de falar uma última coisa, né? Vamos estimular, vamos
vamos, como é que fala? Incentivar essas pessoas a terem mais autonomia e independência, porque o processo de aprendizado, ele é maravilhoso, e a partir do momento que as coisas se abrem e acontecem, os resultados são extremamente satisfatórios, as famílias ficam felizes, as crianças e adolescentes ficam felizes. Essa semana passada mesmo eu recebi um recado de uma mãe dizendo que acha que a partir do momento que o filho está mais ativo em casa com as minhas orientações, ele está mais feliz. Essa família queria contratar ATs para sair com esse adolescente, né? E esse adolescente, eu falei, olha, neste caso em específico, eu vou ser bem sincera, eu acho que não é o caso de AT. Eu acho que vocês, com pais, eles são separados, o casal parental, mas eu acho que vocês conseguem, realizando algumas orientações, vocês conseguem estimulá-lo para que ele consiga ficar mais independente. E ela me falou, ele está mais feliz. Ele tá mais feliz a partir do momento que eu tô solicitando mais dele. Então, gente, bora solicitar das crianças, dos adolescentes e dos adultos. Vale muito a pena, porque isso melhora a autoestima, faz com que a pessoa se sinta útil, né? E todo mundo, geral, deseja, do fundo da sua alma, 3 coisinhas: ser amado, reconhecido e aceito. Então, vamos elogiar, vamos estimular essa garotada a fazer coisas, a ser mais autônoma e independente, para uma qualidade de vida melhor para todo mundo, para eles e para as famílias. Tá certo? Eu agradeço imensamente quem ficou aqui até o fim. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão mesmo. E a gente se vê num próximo encontro, tá bom? Boa noite para vocês. Muito obrigada.